Olá, hereges! Sejam bem-vindos a mais um vídeo bastante interessante. Nós vamos falar hoje sobre o manuscrito de Melquisedeque. Eu sou Felipe Moura, sou psicanalista, exegeta da Bíblia Hebraica, também especialista em judaísmo do Segundo Templo. Estou aqui para trazer a vocês mais um vídeo do canal mais odiado pelas religiões, o canal O Herege. Brincadeiras à parte, um vídeo interessantíssimo e, além de tudo, você vai ter uma surpresa se você assistir até o final. Quem assistir até o final não vai se arrepender. Nós estamos falando, então, de um manuscrito que provavelmente a maioria das pessoas não ouviu falar, que é o manuscrito de Melquisedeque. O que é o manuscrito de Melquisedeque? Na realidade, o manuscrito de Melquisedeque é um manuscrito que foi encontrado nas cavernas de Khirbet Qumran, nas cavernas do Mar Morto, em Israel. Pertenciam a esses manuscritos, a uma seita que é conhecida hoje no meio acadêmico como seita de Qumran. Era uma seita de judeus da época do Segundo Templo, e lá foram encontrados vários manuscritos da Bíblia Hebraica e também alguns outros manuscritos, obras que pertenciam a esse grupo. E é muito interessante estudar essas obras porque você começa a perceber de onde vieram uma série de conceitos e crenças e ideias das religiões judaico-cristãs da atualidade, porque muitas delas, em muita coisa, são ancestrais, são descendentes justamente dessas seitas da época do Segundo Templo, do judaísmo do Segundo Templo. Não em tudo, mas em muita coisa. E a figura de Melquisedeque, uma figura bíblica. Melquisedeque aparece no livro de Gênesis interagindo com Abraão. Ele passa a se tornar, como uma série de outros personagens misteriosos da Bíblia Hebraica, personagens sobre os quais se fala pouco, ele acabou se tornando objeto de uma série de elementos teológicos posteriores que foram desenvolvimentos que surgiram a partir do judaísmo do Segundo Templo. Então, sem mais delongas, vamos entender o que é esse manuscrito, chamado de 11Q. Normalmente os manuscritos do Mar Morto, o primeiro número é o número da caverna onde ele foi encontrado e o número dele. Então 11Q, 13, significa que ele foi encontrado na caverna de número 13, de número 11, e ele é o manuscrito de número 13. Ele estava bem fragmentado, em mau estado, vocês podem ver aí, esse é um dos fragmentos dele, o que aparece aqui no seu vídeo. Então você pode perceber que nem sempre é muito fácil de decifrar, nem sempre é muito claro, mas a gente tem aí uma boa quantidade de texto, dá para ter alguma ideia do que esse manuscrito trazia, E aqui nós vamos focar justamente em informações acadêmicas, não vamos falar de dogmas de religião nenhuma, vamos falar aqui exclusivamente do ponto de vista histórico, do ponto de vista também da teologia da chamada seita de Qumran. Alguns chamam de essênios, mas a gente não tem essa certeza de que os essênios eram a seita de Qumran, mas isso é uma outra história. Mas nós vamos entender aqui um pouquinho desse manuscrito e, volto a dizer, quem assistir até o final terá uma grata surpresa. Então, a primeira coisa é quem é que escreveu esse manuscrito. Esse manuscrito ele foi escrito por judeus da casta sacerdotal, então eram descendentes aí, de sacerdote, cerca de 100 antes da Era Comum. Então, mais ou menos esse manuscrito ele tem algo como mais de 2.100 anos, aí, por isso até o estado dele não estava dos melhores. E aqui eu trouxe um texto de uma obra que é um simpósio da Universidade de Princeton, que acabou virando um livro, que chama-se The Bible and the Dead Sea Scrolls. Peraí que o meu vídeo travou, deixa eu botar de novo aqui o vídeo. Só acontece às vezes aqui, deixa eu arrumar aqui o vídeo. Então, eu gosto de botar no cantinho. Então,
esse manuscrito, The Bible and the Dead Sea Scrolls, né, esse texto, né, ele traz uma introdução ao manuscrito, né, e diz assim: no manuscrito 11q13, Melquisedeque triunfa sobre Belial. Nós vamos falar sobre Belial daqui a pouco, no final do 10º e último jubileu. Um jubileu, em termos bíblicos, né, nós temos aí, são ciclos, né, de 49 ou de 50 anos, depende da interpretação, né? Mas normalmente a seita de Qumran interpretava como 49, né? Onde a porção de Belial é julgada e definitivamente mergulhada na escuridão, enquanto a porção de Melquisedeque triunfa em paz e exaltação, como acontece no livro bíblico de Daniel, capítulo 12. Então é parecido com Daniel 12, né? Existe alguma influência no manuscrito de Melquisedeque de algumas obras bíblicas, livro de Salmos, livro de Gênesis, obviamente, livro de Isaías e livro de Daniel, principalmente. Essa vitória final inicia a renovação do mundo e a chegada de uma nova e eterna era, né? Então, o que a gente tem aqui de diferente, né? Justamente a figura de Melquisedeque, né, sendo uma espécie de um grande guerreiro celestial, nós vamos falar disso daqui a pouco, que executaria juízo sobre os espíritos malignos que eram chefiados por Belial, né? Belial, né, que vem, né, provavelmente aí é uma junção, né, de Belial, né, que seria Beli não há, né, sem, né, al, que é acima, sem algo acima, né? Então seria o desobediente, né? Então seria assim, né, para a seita de Qumran, um espírito, né, um anjo, seja lá o que for, né, que haveria negado, né, vamos dizer assim, a autoridade do Criador, né? Na Bíblia hebraica, Belial é mais vamos dizer, um adjetivo, né, do que não é um nome próprio, né, mas aqui em Qumran eles acreditavam dessa forma. Para quem é que esse texto então foi escrito? Para essa comunidade autoexilada em Qumran, né? Essa comunidade, ela se autoexilou nas cavernas do Mar Morto, né, muito provavelmente aí durante o período grego, né, provavelmente foi aí que os judeus se refugiaram, né, pela primeira vez ali em Khirbet Qumran, né, e se mantiveram ali durante, né, o período da dinastia dos Hasmoneus, né. Então os Hasmoneus, que eram os descendentes aí dos Macabeus, que haviam libertado Judá da tirania dos Seleucidas, né, do Império Greco-Sírio, e havia, então, era uma casta sacerdotal e eles estavam governando Judá. Mas essa dinastia, né, que teve um começo muito bom, degringolou, né, foi muito para a linha da politicagem, né, para a desobediência, etc., e gerou muita decepção, né? E, muito provavelmente, alguns sacerdotes zadoquitas, né, descendentes de Zadok, decepcionados, né, com a dinastia dos Hasmoneus, eles se exilam junto com uma comunidade, montam uma comunidade no Mar Morto, né? E qual era o propósito, então, do manuscrito de Melquisedeque, né? Sugerir uma restauração de todas as coisas a partir da figura de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Né? Porque se o sistema do templo estava corrompido, se o sacerdócio estava corrompido, né, Melquisedeque, além do nome ser análogo aí a Zadok, isso provavelmente não é coincidência, né, mas aí já é tema para um outro vídeo, mas muito provavelmente o que aconteceu é o seguinte: eles viam em Melquisedeque como o arquétipo, né, do sacerdote perfeito. Então, Melquisedeque é transformado numa espécie de sacerdote celestial. Então, se o que é terreno está corrompido, então, né, o celestial desce para poder, né, dar lugar ao terreno e poder trazer algo perfeito, né? A ideia, por exemplo, da Jerusalém celestial não é muito diferente de qualquer outra coisa celestial que desce. Essa é a ideia, né? Trazer a perfeição no meio aí do caos da corrupção. Então vamos falar sobre o conteúdo do livro, né, perdão, do manuscrito de Melquisedeque. Tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse manuscrito, né, é que ele se pauta na cronologia de Daniel 9. Daniel 9 que fala das 70 semanas de Daniel, né, 70 vezes 7, 490,
né, no meio acadêmico, fora do meio religioso, tá? As 70 semanas de Daniel, e Daniel 9 mais especificamente, é associado ao período macabeu, né? Assim, se você ler Daniel de 9 a 11, eu tenho vídeo, né, no canal Universo Monoteísta sobre o livro de Daniel, você vê nitidamente que ali Daniel, ele se refere a justamente o período da dominação grega, né? E é muito interessante porque a seita de Qumran, ela reinterpreta Daniel 9, né? Então você vê que a reinterpretação, depois o cristianismo vai dar outra interpretação para Daniel 9, né? Mas você vê que os próprios judeus já começam a reinterpretar. E é curioso, né? Porque assim, os grandes heróis, né, do que seria Daniel 9, vamos dizer assim, né, que seriam os macabeus, né, acabam virando os vilões, né, e aí isso é interpretado como uma profanação da própria dinastia dos Hasmoneus, né, e Melquisedeque, ele é reinterpretado, como eu disse, como o sumo sacerdote celestial, né, Melquisedeque, originalmente, eu falo disso nas aulas do livro de Gênesis, no canal do Universo Monoteísta, né, ele era o nome dos reis, né, era um título aí de reis jebuseus, como Adonisedeque e outros, né, e esses reis, eles exerciam algum tipo de sacerdote, né, mas ele virou um arquétipo do sacerdócio perfeito, né, e ele é considerado então o sumo sacerdote celestial. O pessoal da seita de Qumran acreditava, né, que existia um templo celestial sincronizado com o templo físico, né, então eles tinham essa ideia, né, das celebrações estarem acontecendo no templo celestial, e Melquisedeque seria esse sumo sacerdote. Isso não vem da Bíblia hebraica, isso era uma crença deles, né? Melquisedeque tem domínio sobre os espíritos bons e Belial sobre os espíritos maus, né? Então, assim, você já vê uma coisa de dualismo cósmico aí, né? Muito provavelmente uma influência do zoroastrismo persa, né? Que é o primeiro a trazer, né, essa ideia, né? Então os judeus estiveram na Pérsia, mas aí você começa a ver como o desenvolvimento, por exemplo, das religiões posteriores já traz a figura de Satanás, etc. Vem daí, né? Vem do zoroastrismo persa que influenciou os judeus já começaram a ver a coisa de uma maneira diferente, né? Então, você tem essa ideia, né, da corte celestial, dos anjos, etc., né, e alguns teriam então seguido a Belial, outros então teriam ficado no time de Melquisedeque. Os espíritos maus, eles aprisionam os homens, né, na opinião, né, do pessoal da seita de Qumran, no sentido de aprisionar nas transgressões. Eles teriam sido a causa da transgressão humana, né? Aí pode ser que tenha alguma influência do livro de Enoque, né? E a ideia de que os anjos, né, as sentinelas, teriam descido e ensinado tudo que é mal para o ser humano, né? Então é possível que tenha alguma coisa a ver com isso, né? Mas o homem então estaria aprisionado na consequência, né, das suas transgressões, né? Muito bem. Então daí você já começa a fazer associações, né, com religiões modernas, né, e você começa a ver que nada em religião, nada se cria, tudo se copia, se reinventa, se reinterpreta, se ajusta, né, mas são muito semelhantes. E aí, qual é a grande sacada deles, né, e como é que eles fazem essa associação aí com Daniel? Muito bem, eles usam o conceito do ano do jubileu, né, o ano do Yovel, né, no hebraico, né, que era um ano em que as dívidas eram perdoadas, né, e também a terra voltava aos seus donos originais. A terra era redistribuída novamente entre as tribos de Israel, né, e qualquer dívida das pessoas, e normalmente as dívidas eram pagas com terra, com trabalho, etc., eram totalmente esquecidas e deixadas de lado, né? Então, o ano do jubileu ele é reinterpretado não só como dívidas físicas, né, mas também como as dívidas que o ser humano, né, mas aqui mais especificamente falando de Israel, teria para com o Eterno, né? Então, a seita de Qumran não está muito preocupada com as nações e sim com o povo de Israel, né? Mas, então, o povo de Israel teria dívidas com o Eterno por conta da transgressão e por causa da transgressão estariam penando, né? Estariam sofrendo aí influência dos povos estrangeiros, dominação, sofrendo com lideranças ruins, né? Roma já estava exercendo aí alguma influência,
na região. Depois Roma vai ser convidada pela dinastia dos Hasmoneus, né, a entrar em Judá, né, na província da Judéia, né. Roma não invade a Judéia, Roma é convidada, por incrível que pareça, né. E aí então eles usam uma cronologia de 490 anos, a partir do quê? Da profanação do santuário, né? Então 490 anos, que seriam 10 jubileus equivalentes a 70 semanas, né, de Daniel. 7 vezes 7, 49, 490, ou 49 vezes 10, dá na mesma. Então repara, eles pegam a cronologia de Daniel, mas eles interpretam a partir de jubileu, né? E por que isso? Eles tinham muita influência de uma outra obra que um dia nós vamos falar aqui, que é o Livro dos Jubileus, que dividia a história da humanidade em jubileus, né, em períodos aí de 49 ou 50 anos, como eu falei, depende da interpretação. Então, depois de 490 anos, né, já depois aí, né, dos Messias que a comunidade qumrana esperava, eles esperavam mais de um, isso é objeto para outro vídeo, né? Melquisedeque então falaria, ó, acabou a palhaçada, vou descer, vou reinar nessa bagaça, né, e vou botar ordem, né, na casa. Então isso daria mais ou menos aí século III ou século IV, né, se a gente considerar a partir da obra, né, escrita, né? Se for considerar a partir talvez do período Seleucida, né, aí já daria perto do ano 300, mais ou menos, né? Então algo entre os séculos II, né, e o século IV, aí mais ou menos, antes, né, depois da Era Comum, né? Muito bem. E esse fato, então, inauguraria a Era dos Filhos da Luz. O pessoal de Qumran, eles acreditavam que eles eram os filhos da luz, né, em contrapartida aos desobedientes, que seriam os filhos das trevas, né? Então, daí vem essa nomenclatura que depois vai ser usada, né, por religiões cristãs, por exemplo, né? Então, eles achavam que essa era seria uma era de glória, o templo estaria ativo e eles estariam sendo reconhecidos, e os sacerdotes sadoquitas estariam ali sob o comando de Melquisedeque, né, fazendo toda a atividade no templo, e todo mundo viveria feliz para sempre, né? E aí uma coisa interessante desse manuscrito é que Sião aparece no manuscrito e ela é interpretada não como a capital de Israel apenas, né? Porque Sião, uma referência ao Monte Sião, era um dos apelidos de Jerusalém, né? Mas Sião aparece como um remanescente justo, né? Eles reinterpretam Sião como remanescente dos judeus, né? Muito bem. E aí, uma coisa interessante, né, que falando justamente da questão da cronologia, né, pessoal, então nós temos aqui como é que isso se encaixa, né, com as outras obras, né, do Mar Morto, por exemplo, né, o pergaminho da guerra, o pergaminho da comunidade, né, do governo da comunidade, enfim. Né, aqui eu trouxe um texto, né, da enciclopédia dos manuscritos do Mar Morto, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, que fala de escatologia, né, e ela diz o seguinte: o dia da salvação no pergaminho de Melquisedeque é a ocasião da chegada do mensageiro, né, o ungido do Espírito, ou profeta escatológico. Então, assim, o manuscrito de Melquisedeque, né, um outro elemento interessante é que ele fala, né, que viria um profeta. Provavelmente esse profeta que estava previsto seria, para eles, ou o instrutor de justiça, que era o líder da comunidade de Qumran, ou o autor do manuscrito de Melquisedeque, o próprio autor do manuscrito de Melquisedeque, se é que não era a mesma pessoa, né? E ele viria ensinar, então, para eles sobre as épocas, os tempos, enfim, né, para dar até um pouco de esperança para o pessoal. Então, para eles, primeiro viria esse profeta que esclareceria os tempos. Depois, né, podemos esperar que ele seria seguido pelos messias de Arão e Israel. Então, eles esperavam um messias sacerdotal e um messias político, né, conforme o 1QS 911, né, 1QS que é, né, um manuscrito, né, que é salvo engano, é o governo da comunidade, né? Então o fragmento de número 9, né, a parte 11 ali, né? E então pela guerra escatológica, depois teria uma guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas, né, que seria lutada justamente com essas figuras, né, liderando a Israel, e depois, né, que leva 40 anos segundo o pergaminho de guerra,
né? Então, depois disso, né, é que aí você teria, né, nessa guerra escatológica que levaria 40 anos, que é um número para uma geração, você teria então Melquisedeque vindo descer-lhe o sarrafo das forças das trevas, né? E assim então acabaria tudo, viveria em paz, né? Qualquer semelhança com outras crenças, né, judaico-cristãs mais modernas não é mera coincidência, né? Essas crenças elas foram sendo desenvolvidas, elas foram sendo adaptadas, né? E muito provavelmente o que nós estamos aqui diante é de precursores, né, que já tinham começado a prática de reinterpretar os textos bíblicos para ocasiões mais cotidianas, né? Opa, eu sumi aqui, agora voltei. Bom, então a conclusão, né, que a gente pode tirar desse manuscrito, né? A imaginação dos autores da época do Segundo Templo sobre personagens misteriosos como Melquisedeque, como Enoque, Melquisedeque e outros, né? Já temos um vídeo aqui sobre Enoque. Deu origem a novas crenças e ideias escatológicas. Para quem? Para uma comunidade decepcionada que precisava, né, de uma mensagem renovada e de esperança, que depois se tornaram bases para diversas religiões, né? Agora, como eu disse, né, temos aí, né, uma surpresa que é o seguinte, né? Esta aula, né, assim, antes da gente falar da surpresa, né, a bibliografia, então aguenta mais um pouquinho, né? Então, o que nós utilizamos? O que eu utilizei aqui para esse vídeo? É um vídeo de conteúdo acadêmico, né? Então, The Bible and the Dead Sea Scrolls, The Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls, texto, né, organizado pelo James Charlesworth, né, publicado pela Baylor University. Depois, né, eu utilizei duas traduções dos manuscritos do Mar Morto, né, The Dead Sea Scrolls Translated, The Qumran Texts in English, uma tradução da obra, né, do Florentino Garcia Martínez, e também a melhor tradução que eu considero dos manuscritos do Mar Morto, né, se alguém quiser essa dica, The Dead Sea Scrolls, A New Translation, né, do Michael Wise, né, do Martin Abegg e do Edward Cook. Tá? Além disso, também, né, também a enciclopédia, né, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, né, do Lawrence Schiffman e né, da sumidade, né, o James C. Vanderkam, né, que também é uma figura muito interessante. Aliás, o James Vanderkam ele tem também, né, uma tradução do livro de Enoque, né, que fala exatamente do que eu falei no vídeo anterior, né, no vídeo sobre Enoque. Muito bem, agora vamos à surpresa, né? Como nós estamos precisando aí, né, de recursos, né, para que a gente possa dar continuidade a este canal, né, que eu considero de muita importância, né, com certeza. Quem quer ver o manuscrito de Melquisedeque traduzido, né, com certeza a maioria de vocês tem esse interesse. Então, eu preparei uma aula especial sobre o manuscrito de Melquisedeque, onde nós vamos olhar o manuscrito e eu comento parágrafo a parágrafo o manuscrito de Melquisedeque. Né? Quem quer só uma visão geral do manuscrito, né, esse vídeo aqui a gente já deu toda uma visão geral, você não perde nada. Né? Mas, se você quer ver mais aprofundado, você quer o PDF desta aula daqui, você quer ter a tradução do manuscrito de Melquisedeque e mais uma aula especial, então faça uma doação de apenas R$10 ou mais, se você acredita na importância do nosso trabalho, né? É o valor de uma Coca-Cola e você terá acesso a tudo isso, um PDF com a tradução, o PDF desta aula e uma aula especial em vídeo com os comentários sobre o manuscrito de Melquisedeque e, de quebra, você ajuda o nosso canal a produzir mais materiais, a adquirir mais fontes acadêmicas e fazer cada vez mais. Como fazer isso? Faça um Pix para oherege@outlook.com e envie o recibo para o e-mail acima. Né? Ah, Felipe, eu não tenho Pix, né? Então, na verdade, todo mundo que tem aplicativo no celular pode fazer um Pix, você não precisa ter chave para fazer. Né? Mas qualquer coisa, mande um e-mail para mim, eu envio também outras possibilidades aí, conta, né? Se alguém precisar, né? É só mandar um e-mail para oherege@outlook.com que eu respondo. Ninguém vai ficar sem essa aula, né? Quem tiver interesse aí nesse conteúdo, né? Ok? Então, pessoal, se você... Né? E esse apoio, né, serve para quê? Justamente se você quer ver mais conteúdo como esse, então apoie este que é o canal
mais odiado pelas religiões. Aqui a gente fala, a gente dá voz, né, àquilo que foi considerado heresia, né? A gente sabe que uma visão herética, né, muitas vezes é apenas o resultado da política, né? Então vamos dar voz àqueles que foram calados e trazer aqui mais conteúdos inéditos para você, tá bom? Muito obrigado, que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo, se ele assim o permitir.